Amém, amém. Muito bom, muito bom. Bom, nós estamos aqui mais uma vez para dar seguimento ao nosso estudo do livro de Provérbios, né? Realmente tem sido algo realmente especial e fantástico cada vez que nós adentramos a esses mistérios que foram reservados para nós, assim disse Jesus, né? Então, nós vamos retomar de onde nós paramos semana passada. E nós caminhamos muito bem até o versículo 13 do capítulo 2. Né? Agora a gente vai retomar a partir do verso 14. Pois o que ele estava falando aqui, basicamente, são as consequências de quando nós não observamos os entendimentos e as informações que o próprio Deus deixou reservado para nós, para que problemas não venham até nossas vidas. É a mesma coisa quando nós temos a oportunidade de ler um manual de um equipamento ou ler a bula de um remédio. Lá ali tem as contraindicações. Se caso acontecer isso, faça isso. Se caso não funcionar essa parte, faça esse outro sistema. Ou seja, toda a estrutura do ser humano, como foi o próprio Deus que criou com as suas próprias mãos, ele deixou para nós um manual é, totalmente explicativo para que quando nós observarmos as escrituras, nós temos a capacidade de observar isso e aplicar. É por isso que, como nós já falamos aqui por várias vezes, e compensa a gente ressaltar mais uma vez, até para que a gente possa guardar essas informações, não adianta nada você acumular conhecimento e não aplicar ele na sua vida. Porque se você não aplicá-lo, isso simplesmente trará para você benefício nenhum. Né? Olha só. Vamos voltar no 13 aqui, só para a gente entender o contexto. Né? Ele fala assim: ó, os que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Nós paramos isso justamente na última vez que nós falamos. O caminho das trevas aqui, muitas das vezes nós pensamos que é algo tenebroso, assustador, que tem uma indicação maligna, né? Algo perverso. Mas não. A definição de trevas, nós buscarmos na etimologia ou na origem da palavra, tem muito mais a ver com ignorância. O que seria ignorância? A falta do conhecimento. Imagine só, se você tem um problema onde do fato de você ter o conhecimento e não aplicar, você já tem consequências terríveis para você, imagine quando você não tem o conhecimento. E quando nós não temos o conhecimento, nós podemos dizer que nós estamos nas trevas. E esse processo de andar nas trevas é quando nós andamos em ignorância. Quando nós não sabemos quais são as consequências. Lembre-se você de quantas coisas que você já fez que se você tivesse a informação antecipada do resultado, você jamais faria. Então isso é realmente uma percepção que nós temos que ter, que quando nós não temos a informação, nós estamos em trevas. É por isso que Jesus falou que nós devemos vir para a luz, para que quando nós temos um quarto bem iluminado, fica fácil enxergar todas as questões. E aí ele continua no verso 14 aqui, ó, agora. Ele vai falar assim: que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus. O que ele está dizendo aqui, né? Não só a pessoa não tem interesse algum de adicionar conhecimento, bem como ela se deleita em fazer isso. Ela tem prazer, né? E utiliza dessas perversidades para o seu benefício próprio. Então ele fala aqui, aqueles que excelem de fazer o mal e folgam com as perversidades. Quantas pessoas você já viu que tomaram vantagem de outras pessoas em um momento de ignorância?
Isso remete muito claramente aos estelionatários, né? O que é um estelionatário, na verdade? Uma pessoa que, por uma persuasão, engana a outra, né? E aí ele se aproveita dessa oportunidade, né? Observando a questão que a pessoa, infelizmente, não tem todo o entendimento daquela causa e acaba passando uma informação não verdadeira, e aí ela absorve essa informação, assumindo que é falsa para ser ludibriada. Então a pessoa perde, né, a, a dinheiro, ou às vezes assim, entra num problema seríssimo por falta de informação. Versículo 15. Seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. Nós vamos perceber que o Salomão aqui ele tem a necessidade, eu enxergo, de repetir várias frases de diversas maneiras. E a Bíblia, quando faz isso, ela faz isso para enfatizar, né? E quando nós vemos que o versículo 14 e o 15 é muito parecido, né? Seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. Ou seja, como nós já falamos, todos nós nascemos com um propósito, uma causa para ser atingida, né? Um objetivo de vida. E quando nós não atendemos esse propósito, nós desviamos o nosso caminho. Nós criamos um caminho que não é o nosso. A pior coisa que uma pessoa pode fazer na vida dela é querer ser alguém que ela não é. Porque quando você estiver lá, nem você e nem a outra pessoa vai estar. Eu não sei se vocês conseguiram entender isso. Muito profundo. Porque quando nós fingimos ou tentamos ser uma pessoa que não nós somos, quando estamos lá, ninguém está. Consegue entender a profundidade disso, né? Ou seja, nós não estamos trilhando o nosso caminho. Nós não estamos trilhando o nosso destino, aquilo que Deus nos criou para fazer. E aí ele troca agora no versículo 16 para um outro assunto, mas com o mesmo tema, né? Porque ele vai falar assim, ó, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras. E aí vem grande parte aqui de um problema que atinge a maior parte das pessoas, né? Nós podemos observar durante a história da humanidade, e nós vamos ver isso até na vida do próprio Salomão, que ele mesmo chegou com essa informação dizendo: olha, tome cuidado da mulher adúltera e da mulher estrangeira. Essa estrangeira aqui não é simplesmente porque ela é de outra nacionalidade, é porque ela é mulher estranha aos padrões que Deus colocou. E aí isso pode ser aplicado não só numa vida conjugal, né? E aí seria um outro assunto que nós falaríamos, que seria o jugo desigual. Nós não vamos entrar nesse assunto hoje. Mas isso pode também ser estendido para relacionamentos em geral. Se você buscar na sua história, você vai ver que vários relacionamentos que você iniciou causaram extrema danos na sua vida. Danos que talvez sejam irreparáveis até esse momento. Danos que você tem dificuldade de lidar, traumas que são colocados na sua vida por pessoas que você se relacionou e agora eles criaram esse falta, né, de compreensão, porque essas pessoas não estavam alinhadas com os preceitos de Deus. E olha que fala o final do versículo. Que lisonjeia com palavras. Esse verbo lisonjeia seria a questão, ela inicialmente te tratou com excelentes palavras. Quando você começou a se relacionar com ela, ou para que você possa se relacionar com ela de uma forma no começo, ela te colocava palavras muito bonitas. Palavras que deixavam o seu ego, né, o seu orgulho massageado.
Então, geralmente acontece isso. Vem palavras de agrado, vem palavras de encorajamento, mas essas palavras só têm um intuito. O intuito é tirar você dos seus caminhos, como ele diz aqui no versículo 15, lá ao final. Desviar dos seus caminhos. Essas palavras só têm um objetivo, ela se relacionar com você, e você agora sai fora dos seus caminhos, os caminhos que você já tinha trilhado para a sua vida, simplesmente porque você tem palavras de afirmações dessa pessoa, ou pessoas que sejam, né? Mas, infelizmente, muitas dessas pessoas, né, e vamos observar que a maior parte delas que te causaram dano, elas tiveram um objetivo só, tirar você do seu caminho, né? E elas eram estrangeiras ao seu propósito. Ou seja, elas não conheciam, não sabiam e nem gostariam de saber, porque o objetivo delas era desviar o teu foco, desviar o teu propósito, né? E aí o que aconteceu? Isso gerou em você uma simples desgaste. Do ponto que agora você fica receoso ou receosa em estabelecer outras relações, pois quando você recebe um elogio, você fica preocupado se não é o mesmo padrão da pessoa antiga. Né? E muitas das vezes as pessoas que te falaram palavras firmes e diretas que iam de encontro às atitudes que você estava fazendo de errado foram deixadas de lado. Porque elas não eram palavras de afirmações. Então a gente tem que observar com muita clareza, né, as palavras que nós recebemos. Né? É importante sempre, e eu digo isso com muita certeza, sempre temos pessoas que possam ter a capacidade de falar a verdade para nós, independente se ela vai ter um bom relacionamento com a gente depois ou não. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes nós temos o receio de machucar as pessoas em levar a verdade. Quantas vezes você freou a sua língua em ajudar uma pessoa, em falar a verdade para uma pessoa, com medo das consequências daquelas palavras? Bom, se eu falar isso, ela vai se sentir ofendida. É claro que quando nós vamos levar uma palavra de correção, uma palavra de ajuste, né, de caráter principalmente, nós devemos ter amor nas nossas palavras. Não é ter prazer na correção, no sentido que temos que buscar isso como o nosso principal objetivo. Não é essa, fazer a pessoa se sentir menosprezada, não é essa. O objetivo de quando nós falamos a verdade para alguém é para colocar essa pessoa nos caminhos dela mesma. É endireitar os caminhos delas que estavam tortos para que elas possam enxergar o futuro que está à frente. Porque muitas das vezes nós freamos a nossa língua só para que a relação fique boa. Então, isso é muito importante, né? Não sejamos como a mulher adúltera estrangeira. Porque olha só o versículo 17. A qual deixa o amigo da sua mocidade que esquece da aliança de seu Deus. Ou seja, ele está qualificando ela aqui. Né? Ela cria, né, distinções. Você vai perceber que esse tipo de pessoa não tem interesse que você se relacione com outras pessoas. Não tem interesse que você tenha outro círculo de amizade porque ela quer criar uma dependência sua. De tal ponto que ela vai fazer você esquecer a aliança com Deus. Ou seja, ela quer se tornar o Deus da sua vida. Ela quer se tornar a pessoa ou a entidade que vai te dar todas as respostas. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer você se afastar a cada dia mais do seu contexto social.
para que você fique totalmente dependente dela. É muito perigoso. Olha o versículo 18. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. E qual que é o objetivo, né, quando isso acontece? É a sua destruição. E não necessariamente uma destruição física, né? Como a gente fala, ou vê morte aqui, né? Mas é uma destruição do seu propósito. Uma destruição do seu crescimento, uma destruição daquilo que você pode construir, daquilo que você pode criar, do impacto que você pode gerar na sociedade em geral. Nós vemos vários exemplos quando as pessoas, né, principalmente as pessoas que têm ideias brilhantes, né, de quanta crítica essas pessoas recebem. E essas críticas, muitas das vezes, obviamente, vêm com uma certa verdade, mas o que nós podemos observar como padrão, ela vem carregada de inveja, das vezes, para que o seu sonho, os seus objetivos possam ser destruídos completamente. Para que o reino das sombras da morte. Olha lá, ó, ele fala no final. Para que o reino das sombras das mortes. Ou seja, é a aniquilação total do seu propósito. Verso 19. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Ou seja, o objetivo é tirar você completamente do processo. O objetivo é tirar você completamente dos trilhos da sua vida, né? De tal forma que você não terá capacidade de voltar. Se assemelha muito, muito mesmo, com um usuário de droga. Porque o que acontece? Muitas das vezes, e aí a gente tem aí as estatísticas para nos ajudar com essa questão, é um caminho sem volta. É um caminho onde a pessoa entra, ela não consegue sair. Ela não consegue viver mais. Ela está sobrevivendo depois que ela adentra esse mundo, né, onde ela é totalmente alienada. Aí o verso 20. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. E aí ele retoma novamente o mesmo tema anterior, antes de começar a falar da parte contrária, né, das pessoas que querem tirar. Dizendo: você deve andar pelos caminhos dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Ou seja, esse é um ponto muito importante. Nós estamos sofrendo um pouco disso agora no nosso tempo, né? De fato é que se você tentar se posicionar de uma tal maneira que vai de encontro ao status quo da sociedade, você corre o risco de ser cancelado. Você corre o risco de ter a sua rede social cancelada, você corre o risco de ter toda a sua capacidade de comunicação cancelada. Você pode perder até o seu emprego. Simplesmente por ter falado a verdade. E uma frase muito interessante que nós podemos puxar aqui de Martin Luther King, né, o grande pensador do século XX, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou bem assim: eu não tenho medo dos gritos dos maus, mas sim, eu tenho medo do silêncio das pessoas de bem. E é isso que está falando no final do versículo 20. E guardarás as veredas dos justos. O problema não é só quando a gente identifica um erro de uma pessoa. O problema é quando a gente identifica a injustiça a uma pessoa de bem e fica calado. Quando a gente vê alguém sendo injustiçado, sendo maltratado, sendo torturado de forma psicológica, física ou verbal, e não fazemos nada. O nosso senso de justiça
ultimamente, tem sido atacado a cada momento. Do ponto que a gente fica com medo de expressar simplesmente uma opinião que nós temos a certeza que é certa. Mas simplesmente para não se envolver em confusão, nós se calamos. E aí não fazemos o que está descrito aqui. Não guardamos as veredas dos justos. Ou seja, quando nós vemos alguém passando uma privação, nós devemos ajudá-lo, principalmente com relação às liberdades, né, já garantidas, não pela nossa Constituição, mas pela Constituição Suprema, que é a palavra de Deus. E aí nós temos aí o verso 21. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Né? O que esse versículo fala? Né? Que Salomão está deixando claro que inicialmente parece, e isso é muito difícil nós aceitarmos de uma forma inicial, mas o que nós vemos é que no final o bem sempre vence. O correto sempre vence, né? Porque os retos habitarão a terra, os íntegros permanecerão nela. Porque olha o que fala o verso 22. Mas os perversos serão eliminados da terra. Os aliviosos serão dela desguiados. Ou seja, as pessoas que intentam o mal serão aniquiladas, quer seja nessa terra ou não. Pois a justiça divina entrará de uma forma severa com essas pessoas. Principalmente quando elas tenham a certeza do que estão fazendo errado. Né? O que nós chamaríamos de iniquidades. As iniquidades são algo realmente que nós devemos tomar muito cuidado. Né? Porque vamos entender algo. Nós podemos fazer coisas que nós consideramos erradas por acidente. Né? Às vezes eu estou caminhando e você acaba batendo uma pessoa e você obviamente pede desculpa, mas não foi intencional. Agora, quando o versículo 22 fala, mas os perversos serão eliminados da terra. Essa palavra perversos tem a ver com pessoas que praticam a iniquidade. Pessoas que têm prazer em fazer algo oposto de forma intencional daquilo que Deus colocou. Né? Porque o que é o pecado em si? O que é fazer algo errado? Né? Fazer algo errado, ou o pecado, como a Bíblia diz, né? A tradução mais rasa de pecado seria errar o alvo. Mas o que seria errar o alvo? E quando nós tentamos acertar alguma coisa, imagine que você tem um dardo e você quer acertar algo, né? Você tem a intenção de acertar no meio daquele, né? Daquele, esqueci o nome agora, né? Mas você tem aquele alvo, você quer acertar bem no meio, o olho do alvo. Essa seria a palavra certa. Então a sua intenção é acertar ali. Mas, pois, devido à sua falta, né, de habilidade, ou desatenção, ou até mesmo ignorância, você acaba errando esse alvo. Em qualquer coisa na sua vida. Mas a sua intenção inicial foi sempre acertar ele na frente. A iniquidade, e nessa palavra perversos, a gente pode traduzir isso facilmente, tem a ver com pessoas que, sabendo que essa direção é oposta à direção do alvo correto, ou seja, elas viram as costas para o alvo e atiram na outra direção. Essas são pessoas perversas que sabem que aquilo é realmente algo errado e mesmo sabendo que isso é algo totalmente errado, tem prazer em fazer isso. E se esforçam em fazer dessa maneira. Na verdade, esse espírito se originou-se através do próprio Satanás, que
A Bíblia deixa muito clara que na multidão das suas iniquidades, ele foi lançado fora. E aí esses são os perversos, que serão eliminados da terra. Né? E aí, no verso 22, nós finalizamos basicamente o capítulo 2. E aí nós vamos entrar agora no capítulo 3. E como eu disse, Salomão, ele faz questão de trazer várias frases que nós já observamos em nossos outros estudos, mas que fazem menção a diferentes facetas, né, do ensinamento. E parte do ensinamento, para que seja absorvido de uma forma excelente, a repetição é importante. Porque nós temos que entender aqui a definição, a diferença entre um profissional e um amador, né, ou um mestre, vamos dizer assim. Talvez uma pessoa super talentosa de um mestre em qualquer área da vida, é que o profissional, ele vai praticar até que ele acerte. Então ele se torna perito em fazer várias vezes a mesma coisa até que ele acerte. Então ele erra, até acertar. Então ele se torna bom naquilo, né? Um mestre, né, um especialista, na verdade ele trabalha em uma outra esfera. Ele repete tantas vezes a mesma coisa, ele repete de uma forma tão elevada que, na verdade, ele não consegue errar. Ele só acerta. Mesmo que ele queira errar, ele acaba acertando. É por isso que a repetição e a consistência gera a excelência. Né? Então, olha só como que Salomão começa o capítulo 3. Ele fala assim, filho meu. Quem lembra dessa, né? Quem lembra dessa frase, essas duas palavras que ele já utilizou no versículo capítulo 1 e no capítulo 2. Não te esqueças dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. De novo, ele traz a questão de filho, né? E quando nós olhamos para essa palavra filho, a primeira coisa que nós podemos imaginar com relação a isso é a palavra pai, né? E aí, nós vamos observar algo da palavra pai agora, né? A palavra pai do hebraico seria a palavra Abba, né? Como vocês podem olhar na tela aí. Na frente da primeira linha aí tem a escrita em hebraico, né? Tá bem aqui embaixo aqui, ó. Então essa aqui é a palavra pai, né? E lendo significa Abba. Agora, se você analisar dentro da palavra pai, nós temos duas letras que se repetem e uma letra no meio, né? Lembrando que o hebraico se lê da esquerda para a direita. E a primeira letra da palavra pai, que é como se fosse esse X, né, que vocês estão olhando aí, ela significa Deus. E a segunda letra, que é a da palavra pai, porque a palavra pai é Aleph, Beit, Aleph, né? Abba. E a palavra Beit significa casa. Ou seja, pai, na verdade, é uma representação de Deus na casa. Deveria ser a presença de Deus na pessoa do pai na casa. Por que isso? Porque Deus utilizou dessa referência para mostrar que ele é o nosso protetor. Que Deus é o nosso... ele provém. São atributos que nós podemos encontrar com muita facilidade na figura paterna. Quando nós olhamos para a sociedade como um todo, nós vemos que a maioria das pessoas que infelizmente estão dentro das cadeias, que estão dentro das prisões, são pessoas que infelizmente cresceram sem a figura paterna.
Isso não é uma opinião, é simplesmente uma estatística. Por quê? Elas não tiveram essa referência paterna onde elas tinham essa segurança de proteção e provisão. Então elas se desviaram do seu caminho, como nós vimos aqui no capítulo 2, no final do capítulo 2, e fizeram algo que elas sabiam que era errado, ou seja, foram perversos por inúmeras razões, que nós vamos discutir aqui, e acabaram dentro de uma cadeia. Por não ter essa referência, por dar ouvidos ao estrangeiro. E aqui estrangeiro novamente, eu estou falando não pessoas de outra nacionalidade, pessoas que não estão alinhadas com o seu caminho, com a sua história, com aquilo que Deus preparou para você. Então tudo aquilo é estranho, é algo estrangeiro. Então, quando nós, infelizmente, não temos essa figura que nos dá essa referência, né? Às vezes, muitas vezes, nós ficamos perdidos. Mas é muito interessante que o próprio Deus disse que se, por acaso, os seus pais não tiverem presentes na sua vida, ele estaria. E é por isso que ele deixou esses mandamentos para nós, para que possamos segui-lo, para que possamos ter a oportunidade de receber esses ensinamentos, mesmo não tendo um pai presente na nossa vida. Então, por isso que esse tipo de análise, esse estudo, é super importante para você passar para as pessoas que, infelizmente, não tiveram a capacidade de ter um pai presente ou uma figura paterna que pudesse ensinar e dar esse respaldo de provisão e proteção para os seus filhos. Mas isso foi por isso que Salomão começou. E aí nós vamos para outros versículos aqui, passagens bíblicas, que trazem com mais profundidade essa ordenância de honrar pai e mãe. E aqui nós vamos pular logo para os mandamentos, onde a gente tem o capítulo onde a gente tira os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, e especialmente o verso 12. Olha que vai falar: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Que o Senhor, teu Deus, te dá. Ou seja, esse é um dos mandamentos que está registrado ali logo na instituição da lei, né? Onde o versículo 13, por exemplo, depois desse versículo 12, é o não matarás, não roubarás. Então, ou seja, estão bem alinhados com a lei de Deus para os homens. Isso está, obviamente, contido no Antigo Testamento, mas se nós formos para o Novo Testamento, olha o que fala Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Vai falar bem assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Vai falar: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Fazendo menção ao livro de Êxodo, né? Capítulo 20, versículo 12. E aí ele complementa: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E aí ele finaliza: pois e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criá-los em toda a disciplina e na administração do Senhor. Ou seja, ensine para ele todos os mandamentos. Deixe claro para os filhos tudo aquilo que eu falei para vocês. Tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi mencionado, tudo aquilo que foi dado através da palavra. Agora, ninguém consegue dar aquilo que não tem. Então, como que você vai ensinar para o seu filho, ou seu parente, ou seus amigos, a forma certa se você não tem esse conhecimento para transmitir? E já dizia, né, um grande filósofo católico, eu não estou lembrando o nome dele aqui agora de cabeça, mas ele falava assim: pregue o tempo inteiro, ou seja, explique ou transmita a mensagem da verdade o tempo inteiro. Mas, se preciso, use palavras. O que ele quer dizer com isso? Que nós podemos transmitir a mensagem verdadeira através do nossa vida.
através do nosso comportamento. Não necessariamente as pessoas precisam ser expostas a uma grande lição, onde tem caderno, exercícios, não necessariamente através disso, mas através do seu comportamento com eles. Como você trata eles, como você respeita, como você ouve, como você fala, como você ajuda. Todas essas informações são extremamente necessárias para que a pessoa possa sentir confiança em receber, muitas vezes, uma crítica, né, sua. Então isso é muito importante. Agora, voltando aqui então para o Provérbios capítulo 3. Filho meu, nós entendemos essa parte. Não te esqueças dos meus mandamentos. Essa parte é muito interessante. Para que a única forma de você esquecer algo é primeiro que você tenha recebido. E se nunca recebemos, não temos nem a capacidade de esquecer. Se nunca aprendemos, nunca teremos a capacidade de não lembrar. Ou seja, então Salomão está assumindo aqui que você já recebeu essa informação. Mas qual que é o problema? Muitas das vezes nós chegamos até um determinado momento da nossa vida que acabamos não dando valor aos ensinamentos que Deus colocou para nós. E a gente não consegue nem preencher o pré-requisito desse versículo. Porque como nós nunca recebemos a informação, não temos nem capacidade de esquecê-lo. E ele fala, o teu coração guarde os meus mandamentos. Ou seja, não devemos esquecer porque nós temos guardado os mandamentos de Deus no nosso coração. Ele finaliza, complementa, na verdade. Porque eles aumentarão os seus dias e te acrescentarão um ano de vida. Faz menção àquilo que já está escrito lá em Efésios, capítulo 6, como nós lemos agora de pouco. Né? Que Deus acrescentará os dias da nossa vida aqui na Terra. Por quê? Como são coisas, muitas vezes, muito simples de entender. Imagine que nós não tivéssemos o entendimento que se nós juntarmos 2 fios elétricos, isso poderia gerar um curto-circuito e isso poderia até nos matar, né? Imagine se a gente não tivesse esse conhecimento. Nós morreríamos. É por isso que o entendimento faz com que a nossa vida seja longa, né? Porque nós não vivemos em ignorância. Versículo 3. Não te desampare a benignidade, a fidelidade. Até ao pescoço, escreve na tábua do teu coração. Né? Ou seja, crie uma maneira, crie um método para que você possa lembrar esses ensinamentos. Nós sabemos que existe várias maneiras didáticas, né, de aprender. Então, às vezes, nós podemos anotar, às vezes nós precisamos explicar isso para outra pessoa para que isso fique guardado no nosso coração. Então, é muito importante que você identifique a maneira como você aprende, a maneira como você busca o conhecimento, porque essa maneira vai ser a maneira qual você vai guardar as informações realmente importantes dentro do seu coração. Porque quando você precisar delas, elas vão estar rapidamente à sua disposição. Então é muito importante que você tenha isso guardado na tábua do seu coração. Tenha isso de fácil acesso. E é isso, porque se você tiver isso, vai acontecer o seguinte, ó. E achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Olha que interessante. Como nós já falamos aqui na aula passada, os preceitos e os mandamentos de Deus para nós não são só simplesmente arbitrários. Por que eu digo isso? Não é só porque Deus tem um controle que ele exige ou demanda que nós seguimos e façamos exatamente o que ele nos falou, porque se isso não acontecer, nós vamos sofrer. Porque ele quer que a gente sofra. Não, não é isso. O que ele está dizendo é que se nós aplicarmos os preceitos que ele já deixou para nós, isso irá nos beneficiar.
isso irá trazer grande benefício para a nossa vida, não só para com Deus, porque nós estaremos fazendo aquilo que Ele nos falou, né? Imagine se você tivesse a capacidade de obedecer os seus pais 100%. O que isso traria para você? Grandes benefícios, né? Ou seja, os seus pais teriam prazer em sempre estar te presenteando e fazer outras coisas mais, porque você foi uma pessoa obediente. O que dirá Deus? O que dirá Deus que olhará lá, né, do seu trono e verá que você tem se esforçado para ser um filho obediente? Mas não é só isso, né? Porque muitas vezes fica um pouco abstrato querer agradar a Deus. Mas o que ele diz aqui é algo extremamente necessário para o nosso dia a dia. Pois quando nós seguimos os preceitos que Deus deixou para nós não só ficamos bem, vamos dizer assim, com Deus, mas de quebra, ou como um produto disso, nós nos daremos muito bem com os homens. E é que, como ele diz, quando ele diz homens, não é simplesmente pessoas do sexo masculino, ele diz a sociedade em geral. De tal forma que você se sente muito bem, ou tem uma inclinação de conversar com pessoas que você confia, não é verdade? Você tem a inclinação de conversar com pessoas agradáveis, pessoas que te trazem informações interessantes, pessoas que te levantam o seu ânimo, pessoas que te encorajam a fazer coisas melhores, pessoas que trazem coisas que vão melhorar a sua vida. Então, você terá uma boa graça e compreensão diante de Deus e dos homens. Ou seja, você é uma pessoa integrada na sociedade com uma boa reputação. Quando alguém falar de você, vai falar assim, ó, não, aquela pessoa ali realmente é uma pessoa diferenciada, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, pessoa que vale a pena você conhecer. Porque, se você analisar, nós fazemos negócios todos os dias. Eu não estou dizendo aqui negócios no sentido de empreendedorismo, mas estou falando no sentido prático, né? Compramos nossas mercadorias, nossos alimentos, compramos nossos serviços, quem sabe, de internet, telefone e gasolina, tudo mais. Todas essas outras coisas que nós compramos no nosso dia a dia, baseado em uma coisa só: em confiança. Ou você, quando vai comprar um remédio, você leva o seu teste de química para ver se aquela empresa realmente vendeu um remédio certo. Ou quando você vai abastecer o seu carro, você leva novamente o seu medidor de qualidade de gasolina para saber se aquele combustível realmente está dentro dos padrões. Nós utilizamos todos os dias da nossa vida a confiança. Temos que confiar nas empresas, nas pessoas. E é assim que nós decidimos com quem nós vamos lidar todos os dias. Quer seja na padaria comprando um pão ou comprando uma passagem de avião. É tudo baseado na confiança. Porque muitas das vezes você não tem o recebimento da garantia do produto. Você precisa apenas confiar. Então, essa geração de confiança passa pelos preceitos de Deus. Se você ouvir nas manchetes que tal posto de gasolina está vendendo só gasolina adulterada, você abasteceria ali? Não, obviamente não. Sabe que isso vai prejudicar o seu automóvel e outras coisas mais. Então, a confiança é algo excepcional. Porque olha só o versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te tribos do teu próprio entendimento. Ou seja, a confiança que nós temos em Deus, ela é transmitida através daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Pois se Deus, né, olhando para uma questão filosófica mais,
se Deus não existisse, colocando uma coisa bem simplista agora, não teríamos a baliza de definir o que é certo ou errado. E tudo seria relativo. Nada teria um propósito. A nossa vida seria sem sentido nenhum. Olha só. Versículo 6. Conhece-me, conhece em todos os teus caminhos, e ele te endireitará as tuas veredas. O que o Salomão está falando aqui é para que a gente possa ter uma vida boa, uma vida próspera. Não digo só na questão financeira, mas em todos os outros sentidos da nossa vida, é necessário que nós temos esse interesse de conhecer Deus a cada dia mais. Conheça em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Uma coisa bem interessante que nós já sabemos muito bem, e infelizmente nós observamos isso que acontece de uma forma muito corriqueira, é entender que quando, infelizmente, pessoas se envolvem ou se tem uma convivência em grupos de pessoas que fazem coisas erradas, né? Vamos falar aqui de que fazem tráfico de drogas, outras coisas nesse sentido assim, criminosos, né? E se por um ventura você se envolver, mesmo que casualmente, mesmo que só por conveniência, você está na mesma roda de amigos, tem um churrasco, tem alguma coisa assim, e você conviver com esse tipo de pessoas que praticam, né, esses crimes, o que vai acontecer com o seu psicológico é que você, de um momento, você vai começar a achar aquilo normal. Felizmente. Pois você vai ser influenciado a cada momento, mesmo que eles não cheguem pra você e falem assim, ó, vamos fazer isso, mas não tem problema nenhum. Só do fato de você gastar o seu tempo ou ter uma convivência maior com esse tipo de pessoas, é muito provável que em pouco tempo você comece a fazer esse tipo de crimes também. Agora, se isso é verdade, e nós podemos ver que a velocidade que isso acontece é muito rápido, né? Principalmente em pessoas jovens. Por que eu quis enfatizar a palavra jovem? Crianças, adolescentes e pessoas aí no início da fase adulta, é porque essas pessoas, infelizmente, não têm todo o conhecimento. Ou seja, elas estão vivendo nas trevas. E, de novo, quando eu falo trevas, eu não estou dizendo que essas pessoas são más. Eu estou invocando pelo sentido de ignorância. Elas não são pessoas que têm toda a iluminação de toda a vida. Não têm as experiências que muitos de nós com a idade avançada, né? Eu colocando eu como velho agora aqui. Mas muitos de nós que têm já boa experiência em relacionamentos, entendemos que isso não vai ter um fim. Ou você acha que se a pessoa tivesse a certeza que ela entrasse para esse mundo, né, do crime, que se ela tivesse a certeza que em 6 meses ela estaria morta ou até presa, você acha que ela entraria? Não, ela vai na ignorância muitas das vezes. Acha que não vai dar nada, né? Mas, bom, olhando para essa perspectiva, se o poder do relacionamento tem a capacidade de influenciar um jovem, um adolescente ou uma pessoa que está iniciando a fase adulta a cometer algo tão errado dessa maneira, o oposto também é verdade. Se essa pessoa estiver num ambiente onde os preceitos de verdade, de integridade, né, de pessoas retas, justas, ela irá produzir também esses comportamentos. Por isso que é importante se rodear de pessoas que estão na mesma direção, no mesmo caminho que você. E se você não está, você deve se juntar a esse tipo de pessoas para que você possa também ser iluminado
pela luz que ela tem. E não necessariamente porque ela tem a luz, mas porque ela está junto da luz, que é a verdade que Deus deixou para nós. Porque olha o que ele fala no versículo 7 agora. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e se aparta-te do mal. Interessante, né? Começou a fazer tudo sentido agora. Não se ache o sabidão de todas as coisas. Não observe e fale assim, eu sei o que vai acontecer. Porque nós, seres humanos, somos criaturas totalmente emocionais. É tanto verdade que todo mundo sabe, e todo mundo tem ciência, que Black Friday, muitas das vezes, é a metade do dobro. Mas mesmo assim, as pessoas fazem filas e filas e filas para fazer a compra naquele dia. E aí temos bilhões em vendas. Mesmo sabendo que é simplesmente uma atração comercial. Mas como nós temos a emoção, achamos que vamos perder uma oportunidade da vida, compramos aquilo que não precisamos por um preço que não é tão diferente da realidade, que poderíamos ter comprado em outra ocasião, e se realmente precisaríamos ter comprado aquilo. Isso mostra, né, que de sábios, muitas das vezes, passamos a inocentes, mesmo sabendo como que essa é uma grande verdade. Versículo 8. Será isto? Que é isto? Quando nós não quando nós não pensamos que somos sábios suficientes e tememos ao Senhor e não estamos se apartando do mal, é o que fala o versículo 7. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Versículo 9. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias da tua renda. Essa parte é muito interessante a gente tocar aqui agora. E aqui nós vamos parar, porque nós vamos iniciar nesse versículo na próxima semana. Então, nesse momento, eu queria já... Eu fui direto, porque eu estava muito empolgado. Nem deixei vocês falarem nada, né? Quero saber se alguém tem alguma consideração a fazer. Tudo aquilo que nós falamos aqui até agora. Eu creio que foi muita informação que foi passada. Mas se alguém quer fazer um comentário, alguma coisa, a oportunidade está aberta. Tudo está bem claro, bem esclarecido, pelo menos para mim. Sim. Não, a palavra de Deus é muito clara, né? Simplesmente nós devemos dar ouvido ao que está sendo falado. Dar ouvido ao que já foi dito, né? O que acontece é que a gente talvez não tenha disciplina completa para fazer aquilo que precisa ser feito. Mas tudo já está bem claro e objetivo dentro da palavra. Alguém viu alguma experiência daquilo que nós falamos, principalmente na questão de envolver com pessoas erradas? Quem tem alguma experiência queria compartilhar nessa questão aí de que viu pessoas se envolvendo com pessoas erradas e aí isso gerou uma grande decepção? Alguém tem alguma coisa nesse sentido para compartilhar aí? Eu não sei se todos que moravam no Brasil algum tempo atrás viu que alguns artistas estavam junto com aquelas pessoas que mexem com armas, e por elas nem estarem fazendo isso, qual você mencionou, eles foram taxados como meio que amigo dos bandidos e bandidão também, por estarem junto. Essa foi uma coisa que me veio à mente. Por você estar numa roda dos escarnecedores, você é taxado também ali e pega muito mal para a vida deles, né?
A vida de qualquer um está no meio das rodas dos escarnecedores, aquele que são lugar onde nós não devemos estar. Sim, sim, sim. Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és, né? Esse é um E grande... o versículo 6, Provérbios 3, ele é tão maravilhoso, né? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Mesmo que ele esteja torto, ele endireitará as tuas veredas. Que coisa gloriosa, né? Que É. poderosa. Não, realmente, é algo que Deus coloca para nós e nós temos a certeza que porque pela nossa força, a gente não tem a capacidade de fazer isso, né? Porque nós temos a nossa carne, ela é fraca, né? Como a Bíblia deixa claro. Então, só quando nós colocamos a nossa confiança nele é que nós conseguimos é, avançar e ganhar, né, capacidade de passar por cima desses problemas, né? É, Maravilha, graças a maravilha. Deus. Tem mais alguém que Glória a queira Deus. fazer algum comentário? Não, para mim ficou claro também. Eu gostei muito do começo, quando você começa a falar sobre a repreensão, que às vezes por medo a gente deixa de falar as coisas, né? Mas que a gente deve falar. Claro que nós devemos sempre repreender em amor. E aí me veio à cabeça, quando você começou a falar isso, sobre o elogio, né? Que o elogio, muitas vezes, ele massageia o nosso ego, né? E a gente tende a gostar mais das pessoas que nos elogiam. É, E isso é um perigo, perigo. porque a gente também deve gostar de estar perto daquelas pessoas que nos admoestam, ou seja, daquelas pessoas que nos corrigem também. Porque a Bíblia fala, né, que como assim um ferro afia o outro, assim é a nossa vida em Cristo, né? Uhum. Então, um afia o outro. Então, toda vez que nós somos corrigidos, né, que alguém pontua alguma coisa sobre a nossa maneira de ser, o nosso caráter, é que às vezes ela está vendo alguma coisa que nós não estamos vendo ou já fazemos aquilo com tanta prática que achamos que aquilo é normal, que aquilo passa a fazer parte da nossa vida, né, do nosso eu. Então, achei super interessante isso, né? E o próprio livro de Provérbios, ele fala que a correção, num primeiro momento, ela é sempre dura, né? Ou seja, toda vez que alguém ninguém gosta de ser corrigido, eu mesma não gosto, ninguém gosta. Só que a Bíblia fala que a correção, num primeiro momento, ela gera esse desconforto, mas que posteriormente ela gera frutos, né, ela gera frutos positivos, né, frutos bons para a nossa vida. Então, claro que nós devemos sim elogiar a qualidade das pessoas, né? Saber reconhecer as coisas boas, mas também devemos estar prontos para corrigir e sermos corrigidos. A Aline me fez lembrar quando tinha minha mãe chegava para mim e falava: Minha filha, porque eu te amo tanto, eu quero abrir seus olhos. Olha, não faça isso, não vai ficar legal para você. Olha, você falou. Minha mãe era muito sábia, pessoa estudou pouco, mas ela tinha uma sabedoria. Até mesmo o português dela era muito bonito. E ela fala: Minha filha, essa palavra aqui, ó, você está estudando, mas você está errado. E eu fiz um combinado com uma pessoa que viesse falar comigo, mesmo que eu não gostasse na hora. Mas, claro, se vier com jeito ríspido, a gente não gosta mesmo. Tem que ser, a Bíblia orienta que tem que ser com amor. Pode falar, olha, tá errando aqui, e eu também faço com essa pessoa, para a gente melhorar. Porque às vezes a gente não está vendo. A gente comete os mesmos erros
E às vezes, assim, não porque quer fazer o erro, escapou, saiu. E é por isso que é tão lindo, né? Quando o povo de Deus se une. Ele, quando ele conta alguma coisa para alguém que realmente vai ajudar, e nós temos que ter essa sabedoria para não esparramar seu problema, a pessoa não vai resolver. Ele é, pela psicologia, é comprovado que no seu cérebro existe umas reações, a dopamina, que ela vem, ela te relaxa, ela te deixa melhor. Então, a dor compartilhada, o problema compartilhado se torna menor. Por ouvir palavras sábias, então você fala, você sai aquele problema, aquela dor, e você recebe palavra sábia. Com certeza. Tesouro vai falar alguma coisa hoje com a gente? Ah, foi igual a Léo falou, Rodrigo. Foi muito bem explicado, né? E você depois completou aí que a palavra de Deus é sempre clara, né? Basta a gente ter um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de boa vontade, sim, a gente acaba pegando aquilo, tipo, e foi muito, foi muito bom mesmo. A Aline também tocou num ponto que eu também tava pensando. Às vezes os elogios acabam nos incomodando, né? Nos acomodando. Uhum. E às vezes a gente, pelo fato de uma pessoa elogiar uma qualidade da gente, a gente acaba meio que. Não é na maldade, que nem a Léo falou, mas a gente acaba meio que ficando acomodado naquilo que a gente não tá fazendo de tão certo, né? Nem é por maldade, mas talvez a gente devia policiar mais um pouco. Mas, no geral, para mim, hoje ficou bem claro e cada dia que a gente estuda, a gente vai aprendendo uma coisinha nova. Perfeito, perfeito. Alguém mais? Vamos já. Estamos chegando ao fim do nosso esse estudo maravilhoso aqui, né? Realmente é cada dia que passa a gente e aí eu falo até por mim, porque já é a terceira vez que eu faço esse estudo e cada vez que eu leio novamente e tenho a oportunidade de ensinar novamente, parece que a gente aprende uma coisa nova, né? Realmente. Então eu gostaria de agradecer a participação de todos. E nós então nos vemos na próxima semana, nesse mesmo horário. Para quem está aqui, ninguém nós vemos domingo, né? Domingo. Mas para vocês que vão estar conectados com a gente aí através do Zoom, nos vemos então na próxima semana. Uma excelente noite a todos aí. Até a próxima, hein? Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém.